Nós então retomamos o nosso estudo de hoje do livro Na Era do Espírito, né, um trabalho feito por diversos espíritos, né, com a participação mais frequente do nosso querido Emmanuel, e que vem através do Chico, trazendo ali esclarecimentos, orientações, com comentários sempre valiosos de Herculano Pires, que nos ajuda aqui no melhor entendimento daquilo que nos é oferecido. Nós tivemos no nosso último encontro, estudamos Sem Merecimento, daqueles trabalhadores que não se julgam em condições de realizarem determinadas tarefas. Maria Dolores trouxe para nós aqui algumas orientações, e Herculano Pires, o doente e o remédio, né, falando exatamente, nesse caso, né, tanto para o trabalho mediúnico, mas também para as demais tarefas, né? E depois, no item número 10, os poetas cearenses, falando sobre o trabalho, falando sobre a nossa vida prática, né? Então, tivemos 10 trovas, belíssimas trovas, como sempre, e Herculano Pires comenta sobre a lei do trabalho. Nesse nosso item número 11 e o número 12, né, que nós vamos estudar hoje, temos dois temas, né, que são diferentes. O primeiro tema, matrimônio e divórcio. Emmanuel vai trazer para nós aqui uma mensagem, Herculano vai trazer o comentário, e a gente então traz aqui o contexto em que essa mensagem chegou para nós, e depois a gente vai para o Evangelho segundo o Espiritismo, acompanhando aqui o texto que foi lido lá no grupo de estudos em Uberaba. Então, matrimônio e divórcio. Diz para nós aqui o Chico: em nossa reunião pública, o ponto oferecido à Assembleia de Amigos foi o item número 4 do capítulo número 22 do Evangelho segundo o Espiritismo. As opiniões expostas pelos comentaristas foram as mais diversas, todas elas, porém, denotando o propósito de acertarmos do bem na esfera de nossas atividades domésticas, especialmente sobre matrimônio e divórcio. Como sempre sucede, na fase terminal de nossas tarefas, o nosso caro Emmanuel escreveu a página que se intitula Casar-se. Algumas senhoras presentes, alegando desejar a continuidade dos mesmos estudos sobre o tema nas cidades em que residem, solicitaram seja a mensagem do nosso amigo espiritual enviada às suas mãos para os seus abençoados comentários. Cumpro assim, com muito prazer, o que prometi às nossas irmãs. Então, nessa introdução, nós vamos aqui para o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22, item número 4, para vermos aqui exatamente qual foi o tema, né, que foi discutido, qual foi o contexto que trouxe para nós esse conteúdo que ensejou esses estudos tão valiosos para aquele grupo. Bom dia, Dudu. Então, nós estamos aqui no item número 4 do capítulo 22, Não separeis o que Deus juntou. E nesse primeiro item, indissolubilidade do casamento, no item número 4, então, foi dito assim: será então supérflua a lei civil e dever-se-á volver aos casamentos segundo a natureza? Não de certo. A lei civil tem por fim regular as relações sociais e os interesses das famílias de acordo com as exigências da civilização. Por isso é útil, necessária, mas variável. Ela deve ser previdente, porque o homem civilizado não pode viver como selvagem. Nada, entretanto, nada absolutamente se opõe a que ela seja um corolário da lei de Deus. Os obstáculos ao cumprimento da lei divina promanam dos prejuízos e não da lei civil. Esses prejuízos, se bem ainda vivazes, já perderam muito do seu predomínio no seio dos povos esclarecidos.
desaparecerão com o processo moral, com o progresso moral, que por fim abrirá os olhos aos homens para os males sem conto, as falhas, mesmo os crimes que decorrem das uniões contraídas com vistas unicamente nos interesses materiais. Um dia perguntar-se-á o que é mais humano, mais caridoso, mais moral. Se encadear um ao outro dois seres que não podem viver juntos, se restituir-lhes a liberdade. Se a perspectiva de uma cadeia indissolúvel não aumenta o número de uniões irregulares. Então aqui dentro de um contexto, né, desse capítulo, indissolubilidade do casamento, bom dia André, bom dia Masa, dessa indissolubilidade do casamento, falando aqui sobre a questão das leis civis. E é bem interessante aqui, o que chama a atenção é colocando para nós aqui, né, que deixa eu achar aqui, está aqui, ó, nada, entretanto, nada absolutamente se opõe a que ela seja um corolário da lei de Deus, né? Ou seja, fazendo uma ligação entre a lei dos homens, que fala, por exemplo, sobre a instituição do casamento, com uma conexão da união dos seres espiritualmente. Então, os dois, tanto o casamento civil como a união dos corações, assim como também o próprio casamento religioso, todos eles então teriam o mesmo objetivo, que seria a união desses espíritos, se tivessem como princípio fundamental o pilar essencial, que é o amor entre os dois. Então aqui nesse caso a gente lembra que não é a lei que vai unir, que vai prender os dois, mas ela pode se tornar um corolário, ou seja, aquilo que vai coroar as leis de Deus junto aos homens, desde que essas uniões sejam feitas com lucidez, sejam feitas com responsabilidade, com respeito entre os indivíduos, mas essencialmente com amor nessas uniões. Então esse é o texto que foi lido lá naquela reunião, e aí então trouxe, como foi colocado para nós aqui, as exposições, os comentários, né? Então tudo isso fez com que Emmanuel trouxesse para nós então essa mensagem intitulada Casar-se. Então vamos a ela para ver aqui o que Emmanuel traz para nós de reflexões em torno desse tema. Lembrando sempre, né, que o casamento, família, né, de modo geral, mas casamento em especial, ele é um tema sempre bastante presente nos estudos espíritas, né? Porque talvez um dos mais debatidos, assim como falar de morte, falar de casamento, né, com todas as suas faces, né, sempre um tema bastante instigante e bastante necessário. Isso porque, né, sendo a nossa sociedade constituída por essa célula familiar, e essa célula se inicia com o casamento, é muito natural que esse seja um dos temas mais necessários, mais solicitados dentro da nossa sociedade. Inclusive, não apenas entre os espíritas, né? Para quem já conviveu com em outras religiões, vai se lembrar, né, de encontros de casais que são feitos com regularidade entre católicos e entre evangélicos. Isso aqui, né, na nossa sociedade ocidental, em que essas duas religiões predominam, esse tema também é bastante estudado, bastante conversado. Então, nessas reuniões, nesses encontros de casais, se fala então sobre todos os elementos que são importantes de serem desenvolvidos para que essas uniões sejam uniões que, a princípio, dentro da visão que se tem, uma visão que, a princípio, pela construção da felicidade daqueles dois, né, do casal que se junta para poder constituir essa família, mas na visão espírita a gente vai além. Não é apenas ali a construção da felicidade, mas é a união de dois seres que trazem experiências do passado e que agora, dentro dessa configuração familiar, tem a oportunidade de reajustes importantes entre si diretamente, assim como também trazendo, né, junto ali na família, seja através do processo de agregamento, né, onde nós temos ali cunhados, cunhadas, sogros, noras, genros, enfim,
todo mundo vai se juntando ali para poder formar, né, esse grupo, assim como também, né, dos próprios filhos que chegam nesse processo, né, de reencarnação. Então o casamento, que acaba sendo ali o núcleo central dessa relação familiar, ele é um tema então sempre bastante pulsante entre todas as famílias, entre todas as religiões também. Então, dentro da doutrina espírita, mais do que nunca, falando sobre lei de causa e efeito, sobre simpatias e afinidades entre os espíritos, sobre compromissos reencarnatórios a partir da lei de causa e efeito, então tudo isso vai fazendo com que o casamento tenha para nós essa outra interpretação. E nós vemos também, né, que não apenas mensagens são trazidas em torno desse tema, mas livros são escritos em torno desse tema. Nós já vimos, por exemplo, o próprio Emmanuel falando sobre isso, né, assim como também outros espíritos amigos, mas em especial através do Chico, que são os livros mais difundidos, falando sobre vida e sexo, sobre vida familiar, sobre casamento, divórcio, enfim, são tantas e tantas mensagens exatamente pela carência que se tem, né, dentre as próprias famílias, de tratar desse assunto, de compreender melhor esse assunto. Então aqui não é diferente, a partir do momento em que esse texto do Evangelho foi lido então naquele grupo e falou-se sobre a indissolubilidade do casamento, não no sentido da visão humana, né, onde nós temos ali algumas sociedades onde você tem o casamento, em que você tem ali a formalização perante as leis humanas e, ao mesmo tempo, também todas as dificuldades para fazer com que essa relação se dissolva de acordo com a vontade dos cônjuges. E aí a gente vai vendo, por exemplo, né, uma pena que eu não tenha conhecimento para isso, mas todos nós compreendemos, né, a evolução das leis humanas, como se dava no passado o casamento, como se dava depois o divórcio, aquele processo do desquite, né, que era também ali, que já não existe mais na nossa sociedade, mas era também recursos, um dos recursos, né, para poder fazer com que as pessoas infelizes, né, se separassem, as dificuldades que enfrentavam, por exemplo, dentro de uma relação, os homens e as mulheres, mas as mulheres principalmente, sendo uma sociedade patriarcal, oferecendo, né, aos homens as opções de casar e descasar de acordo com aquilo que eles viam nas mulheres, né, sendo tratadas ali apenas, né, como posses dos homens, né? Então a gente viu assim durante todos esses últimos séculos, né, de que forma que essa relação do casamento se desenvolveu. Até mesmo naquelas relações, né, que ainda hoje, infelizmente, existe, que são os casamentos arrumados, né, pessoas que se juntam por interesses coletivos, interesses familiares, e não simplesmente pelo amor, que deve ser a base dessa relação. Então a gente vai vendo historicamente como essa relação se desenvolveu, como os homens lidaram com esse tipo de relação, como as leis humanas também se desenvolveram para fazer com que o casamento se tornasse justo para todas as partes. A parte de proteção, a parte do cuidado com os filhos e tudo mais, né? Então, enfim, tudo isso então mostrando para nós, né, a evolução desse processo. Bom dia, abraço. Então aqui Emmanuel, nessa mensagem, em mais uma mensagem, a gente vai observando assim, como é curioso, que no caso de Emmanuel, por exemplo, a gente poderia imaginar quantas mensagens já foram escritas por Emmanuel para falar sobre casamento. Seja num livro, né, como por exemplo Vida e Sexo, em que cada capítulo é uma mensagem falando sobre um aspecto dessa relação, como também de outras mensagens que foram publicadas em outros livros. Se formos juntar, né, dá para montar ali um grande quebra-cabeça, observando que ele procurou construir ali, né, de todas as formas, uma ideia bastante clara e bastante precisa do que é o casamento. E mais do que isso ainda, a gente pode ir além. Muitas vezes se discute sobre as colocações de Emmanuel, se elas são cabíveis, já que ele escreveu essas mensagens, né, nas décadas
de 1960, 1970. De lá para cá, nós já passamos 50 anos, meio século. E nesse meio século, a sociedade, eu poderia até dizer que a sociedade evoluiu, mas muitas vezes essa evolução é questionável. Então a gente vai dizer que durante esse período a nossa sociedade se transformou. Aí essa transformação no pior ou no melhor fica a critério de cada um. Mas de lá para cá, muita coisa se modificou. Então, na visão dos próprios espíritos, de acordo com a realidade da nossa sociedade, até mesmo determinados pontos já foram transformados, já não são tão aceitos assim com tanta clareza. Isso porque, como o ser humano é muito dinâmico e ele evolui, a partir do momento em que ele evolui, em que ele se transforma, de uma forma mais fácil da gente entender, todas as suas relações se transformam também como consequência. Porque se eu tinha uma mentalidade na década de 1970 e eu tenho uma mentalidade diferente hoje, 50 e poucos anos depois, 52 anos depois, a partir de 1970, naturalmente a minha relação de trabalho vai se transformar, a minha relação acadêmica vai se transformar, a relação religiosa e naturalmente a relação familiar e a relação matrimonial. E para isso, então, as nossas leis vão se ajustando e da mesma forma também as próprias instruções dos espíritos procuram acompanhar essa mudança na nossa mentalidade. Não adianta a gente trazer um pensamento clássico de 1970 para uma mentalidade de 2022. Então é importante que os próprios espíritos também modifiquem a sua linguagem, não a essência, não os princípios dessas orientações. Porque se nós temos como informação, como referência, que o amor é a base de todo o casamento, esse amor será a base há 2 séculos, como será a base daqui a 2 séculos. Ele não se modifica. Mas é necessário que nós façamos uma nova interpretação, tendo aí um novo entendimento, de que forma que o amor se encaixa dentro desse contexto que nós estamos vivendo atualmente. Então, todas essas mudanças acarretam também mudanças na nossa interpretação, no nosso entendimento a respeito desses conceitos. Então nós vamos ler aqui o que Emmanuel trouxe para nós nesse caso, quando da publicação desse livro. Diz assim para nós: não basta casar-se, imperioso saber para quê. Dirás provavelmente que a resposta é óbvia, que as criaturas abraçam o matrimônio por amor. O amor, porém, reclama cultivo, e a felicidade na comunhão afetiva não é prato feito, e sim construção do dia a dia. Bom, nesses 3 pequenos parágrafos nós já temos aqui um conteúdo significativo. Primeiro, as pessoas, coloca para nós aqui construindo esse raciocínio. 2 pessoas vão se casar. E aí então a gente vai perguntar: por que vocês estão se casando? Porque a gente se ama. Mas espera aí, o amor, vocês já têm certeza que vocês já conhecem o verdadeiro sentido do amor? Porque o amor ele é uma construção do dia a dia. Vocês não estão se casando porque se amam. Vocês estão se casando porque vocês estão cultivando esse sentimento. E chegaram num ponto em que vocês já decidiram conviver juntos para, a partir daí, continuar esse trabalho de desenvolvimento desse sentimento. Então, a ideia do amor para nós, também sendo ele o sentimento mais profundo e sendo ele o sentimento mais complexo, nós fazemos uma interpretação ainda muito superficial. Fala-se sobre o amor com muita facilidade. Eu te amo hoje, mas amanhã não te amo mais. Quer dizer, ou você ama ou você não ama. Porque o amor é um sentimento que ele vai se desenvolvendo, ele vai avançando com o tempo e ele vai, na verdade, se solidificando. Ou, de uma outra interpretação, as suas raízes vão se tornando cada vez mais profundas. No momento em que o amor se desenvolve e suas raízes se tornam profundas,
A ideia que nós temos é que essa árvore que representa o amor, ela se torna cada vez maior, cada vez mais forte, cada vez mais frondosa. E não simplesmente o amor que existe hoje e amanhã ele deixa de existir. É a mesma visão que nós temos, que na verdade, né, a gente sempre traz esses três conceitos, né, o amor, a felicidade e a caridade. Mas principalmente o amor e a felicidade. O indivíduo que se torna feliz, dentro do verdadeiro sentido da felicidade, ele não volta a se tornar infeliz. Porque ele já conseguiu compreender de que modo que ele, como espírito, alcança esse estado de plenitude interior. A mesma coisa acontece com o amor. Quem ama verdadeiramente não desama por eventos que acontecem. Então, na verdade, são sentimentos que vão sendo construídos, que vão sendo desenvolvidos. Por isso, na verdade, quando nós colocamos você se casa por amor ou você se casa porque você está amando nesse estágio em que você se encontra. E sendo nesse caso, né, um estágio ainda muito frágil, porque frágil também é o nosso desenvolvimento, é muito natural que esse sentimento muitas vezes demonstre a sua verdadeira face, demonstre a sua verdadeira realidade. São afetos que os indivíduos acabam cultivando, afetos que se tornam intensos pela forma como as pessoas se relacionam. O próprio Emmanuel traz para nós, né, falando sobre, no livro Vida e Sexo, falando sobre a sexualidade, ele coloca para nós que as relações sexuais são manifestações afetivas muito intensas que os indivíduos compartilham. Mas e se não houver esse tipo de relação? A ideia de amor prevalece? Eu te amava enquanto nós tínhamos. Hoje que nós não temos mais, eu não te amo mais. Então, na verdade, não é o amor. Como o nosso vocabulário ele ainda é muito limitado, nós utilizamos expressões que têm ali grandes profundidades para representar sentimentos, para representar afetos que ainda não temos uma interpretação correta. E da mesma forma que nós falamos em amor, nós falamos de um sentimento que se desenvolve. Posso dizer que eu te amo hoje, mas esse amo hoje é o início da jornada, não o final. Porque estando no início, eu posso muitas vezes desistir desse caminho, eu posso sofrer abalos nesse caminho. Então, quando, como Emmanuel coloca para nós aqui, né, é imperioso saber para que as pessoas se casam. Dirás provavelmente que a resposta é óbvia, que as criaturas abraçam o matrimônio por amor. Se o amor é um sentimento que muitas vezes nós levamos uma existência inteira para compreender, e eu não falo uma existência terrena, eu falo uma existência do espírito, para compreender, como é que nesse momento em que nós estamos apaixonados, vivendo ali toda a intensidade daquele sentimento, nós podemos dizer que conhecemos em profundidade esse sentimento que demanda essa longa, longa jornada que um espírito precisa desenvolver. Então, esse sentimento também é importante. Mas, como para toda jornada é sempre necessário dar o primeiro passo, esse amor do início do casamento pode ser considerado amor, mas é aquele amor ainda em construção. Seria a representação daquela árvore enorme que nós vemos ali, que traz ali muitas vezes milênios de idade, que ela começou com uma semente germinando. Então aquela semente que germina, aquelas primeiras folhas que nascem daquela semente, sim, é o amor. Assim como essa semente representa a vida, que ela se expressa depois naquela árvore frondosa, aquela árvore desenvolvida. Mas ela começou com uma semente. Então é importante que nós entendamos, né? E eu lembrei, já conversei com vocês sobre isso, José Carlos de Luca, né, que é um escritor e um palestrante aqui de São Paulo, palestrante espírita, ele falava para nós, né, no livro que tratava desse assunto, que muitas vezes as pessoas dizem, olha, nós nos amamos tanto que nós vamos nos casar. Como se o casamento, como se o altar fosse o pódio dos campeões, depois daquela maratona. E na verdade, né, como ele lembra, o altar, na verdade, é o início da maratona.
É aquela linha de largada, porque agora que a paixão se encontra ali, já se encontra desenvolvida. Os espíritos já começam, né, os indivíduos já começam a elaborar os próprios sonhos. Vamos então nos casar para que a partir desse momento nós então construamos nossas vidas. Então é nesse momento em que o amor se encontra na fase de broto, na fase daquela semente germinando, é que o trabalho de cultivo realmente vai acontecer. Então, quando nós falamos, né, eu te amo, né, mais do que qualquer coisa na minha vida. É claro que nós, sendo espíritos ainda nessa condição imatura de desenvolvimento espiritual, nós somos muito hiperbólicos, né, nós gostamos de exagerar as coisas. Então o sentimento que nós temos, eles são às vezes tão impulsivos, tão explosivos, que nós acreditamos que atingimos o máximo que os sentimentos podem oferecer. E na verdade ali é apenas aquele momento, né, de euforia que nós sentimos diante dessas sensações. E aí nós vamos lembrar, né, que nos tempos atuais, em que nós estamos vivendo relações muito voláteis, você começa numa relação, de repente ela se transforma, ela termina, ela avança, vai acontecendo tudo ao mesmo tempo, e isso vai acontecendo de uma forma cada vez mais precoce, pelo modo de vida que nós adotamos na nossa sociedade, que já não importa mais a idade. Você pode colocar que dois adolescentes estão ali impulsivamente, explosivamente apaixonados, a ponto de cometerem equívocos que podem beirar a gravidade, em que nós temos crimes, em que nós temos suicídios acontecendo em nome desse amor, como nós encontramos também casais já maduros, em que crimes vão acontecendo, em que desequilíbrios vão acontecendo. Então o nosso modo de vida atual vem fazendo com que esses sentimentos sejam muito intensos. E pelo fato de nós não termos ainda essa maturidade psicológica e ao mesmo tempo, né, mais do que isso, maturidade espiritual, esse sentimento que viria aqui nesse caso para nos trazer então a oportunidade de crescimento, vem trazendo para nós, na verdade, obstáculos, provocando desequilíbrios e sofrimentos, pelo fato de nós não estarmos entendendo qual é o verdadeiro sentido dessas relações. O porquê as pessoas se aproximam, o porquê as pessoas se envolvem, o que elas precisam realmente buscar no momento em que elas se aproximam. Então, quando nós entendemos que a felicidade, que é o objetivo maior desse caminho do amor que as pessoas estão trilhando, é, na verdade, ali um trabalho a ser realizado a partir da vontade dos indivíduos de fazer com que a relação dê certo. Então nós estamos nos casando, o caminho começa agora. Vamos trabalhar juntos para alcançar esse objetivo. Mas aí nós vamos encontrar também uma outra dificuldade, que são as distrações, que são as provocações que a nossa vida hoje acaba oferecendo. Um exemplo claro disso, né, que a gente já comentou várias vezes, é quando nós ligamos, por exemplo, né, assistimos a um programa de televisão e nós temos ali modelos de casamento que são apresentados dentro de determinados roteiros, em que nós temos ali profissionais, né, que são escritores, roteiristas, psicólogos envolvidos também, que eles trazem para nós uma relação romântica entre casais com todos os elementos de perfeição. Só que, na verdade, é uma perfeição artificial, porque tudo isso foi devidamente calculado e brilhantemente interpretado nos filmes, nas séries, nas novelas e tudo mais, e nós queremos trazer essa perfeição para a nossa realidade. Só que diante da frustração de não conseguir alcançar esse modelo que é apresentado, nós acreditamos então que a nossa vida é uma construção de infelicidade permanente. Porque naquele momento em que nós assistimos a um filme que mostra para nós ali durante quase 2 horas a vida inteira de um casal que termina naquele sejam felizes para sempre, nós nos esquecemos que a nossa vida não se desenvolve em 2 horas. Mas a nossa vida se desenvolve durante anos e anos e anos, transcendendo inclusive as nossas existências atuais.
indo para existências futuras, onde voltamos a nos encontrar e continuando trabalhando durante anos e anos e anos. Mas por falta dessa maturidade, nós olhamos para esses programas e nos iludimos. E aí então a frase clássica de Emmanuel: só se desilude quem se ilude. Porque nós temos que ver que seria bom se a nossa relação fosse daquela forma. O que nós podemos fazer para que ela seja parecida com aquilo? De que forma que nós temos que nos relacionar? Como funcionam os sentimentos? Como funciona o respeito entre as pessoas? Como eles podem traçar esses objetivos? Tudo isso para nós acaba sendo ali uma doce ilusão. E assim como nós conversamos durante essa semana, bom dia, Sandra, como nós conversamos durante essa semana a respeito da educação dos filhos, falando sobre os adolescentes, falando sobre os psicólogos que trabalham com adolescentes e jovens e crianças, que escrevem livros, apresentam teorias e tudo mais, quando nós falamos em casamento não é diferente. Hoje nós temos um segmento da psicologia, que é ali a terapia para casais, que vai trazendo para nós ali os modelos de casamento, né, os modelos de conduta, que são ideais para fazer com que uma relação seja perfeita dentro da nossa imperfeição. Mas são propostas. Mas muito mais do que essas propostas que vão se apresentando e que nós temos que saber conversar, em que nós temos que nos respeitar, e aí vem todos aqueles adjetivos, né, dentro de uma boa relação, em que nós temos parceria, em que nós temos o companheirismo, nós temos a fidelidade, nós temos o amor entre os indivíduos, enfim. Tudo isso então vai se somando para fazer com que aquela relação seja perfeita. E aí então nós vamos lembrar que Jesus mesmo, nos seus ensinamentos, trouxe para nós, né, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, ou ama-te a ti mesmo como o próximo. E aí quando nós falamos então que esse amor é a base fundamental dessa relação, isso vai além de qualquer teoria psicológica, porque aí então nós falamos de uma lei definitiva, que é a lei do amor, trazida por Jesus no seu modelo, que ele trouxe para nós aquele amor incondicional, que nós estamos ainda muito distantes de compreender. Porque esse amor incondicional, ele é o amor pela humanidade, ele é o amor pelo próximo, pelo semelhante, por nós mesmos. Então é um sentimento de amor ainda que nós estamos aprendendo a compreender. Pois é, exatamente, né, Sandra? Então por isso aqui Emmanuel coloca para nós que essa primeira pergunta é muito importante. Imperioso saber por que as pessoas estão se casando. E se elas colocam o amor, esse amor se encontra em que estágio? É naquela fase inicial da grande jornada, conscientes de que o amor reclama cultivo, como ele coloca para nós? E que essa felicidade na comunhão afetiva é uma construção do dia a dia. Esse é o ponto fundamental. Avançando aqui para nós a mensagem, dentro daquilo que foi lido, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, falando sobre as leis humanas, na união entre as pessoas, ele diz assim: as leis humanas casam as pessoas para que as pessoas se unam segundo as leis divinas. E aí, mais uma vez, a gente vai lembrar como foi colocado, né, lá por Kardec, quando ele diz assim que, voltando aqui para nós, ele coloca nada, entretanto, nada absolutamente se opõe a que ela seja um corolário da lei de Deus. Ou seja, a lei humana, ela faz com que os indivíduos se juntem e nessa união, fazendo com que as leis divinas que unem dois indivíduos pelo verdadeiro afeto possam então se apoiar e se desenvolver caminhando juntos. Então as leis humanas, quando os indivíduos escolhem se casar, na verdade não são as leis humanas que vão definir o estágio de felicidade que eles vão alcançar, ou o estado de felicidade que eles podem viver. É apenas uma formalidade que traz para nós um efeito mental, psicológico muito forte,
Lembrando sempre, né, que nós, como seres humanos, nós precisamos de marcos na nossa vida. Esses marcos, né, são rituais de passagem, rituais de transformação. Então, a impressão que nós ficamos, né, a marca psicológica que fica quando eu passo por um ritual de casamento, é que antes eu estava numa condição, depois daquele ritual a minha mentalidade se modifica. Mas na verdade, o casamento começa quando uma pessoa diz para outra: você quer se casar comigo? O outro diz: eu aceito. O casamento começa ali. Mas nós esperamos a formalização para que os papéis sejam assinados, os rituais sejam feitos, para que essa passagem marque realmente o início dessa relação. Mas tanto as leis humanas como as leis religiosas, não vamos dizer leis espirituais, porque as leis espirituais são divinas, mas as leis humanas, né, que afetam tanto a nossa vida em sociedade como a nossa vida religiosa, onde nós temos um sacerdote, onde nós temos palavras que são repetidas, onde nós temos simbolismos religiosos que marcam aquele momento. Na verdade, esses processos, tanto civis como religiosos, eles têm uma função importante para que marquem em nós a importância dessa união para fazer com que as leis divinas se cumpram. Se cumpram, né? E continua para nós aqui, Emmanuel. Se desposaste alguém que te constituía o mais belo dos sonhos, e se encontras nesse alguém o fracasso do ideal que acalentaste, é chegado o momento, o tempo, de trabalhares mais intensivamente na edificação dos planos que ideaste de início. Ergueste o lar por amor, e tão só pelo amor conseguirás conservá-lo. Não será exigindo tiranicamente isso ou aquilo de quem te compartilha o teto e a existência que te desincumbirá dos compromissos a que te empenhaste. Unicamente doando a ti mesmo em apoio da esposa ou do esposo é que assegurarás a estabilidade da união em que investiste os melhores sentimentos. Se sabes que a tolerância e a bondade resolvem os problemas em pauta, a ti cabe o primeiro passo, a fim de patenteá-las na vivência comum, garantindo a harmonia doméstica. Então é interessante que Emmanuel, nesse parágrafo número 9, ele fala para nós, né, sobre tolerância e bondade, que são dois conceitos que nós conhecemos bem pelos estudos que nós fazemos. O que é tolerar, né, as dificuldades, tolerar as imperfeições do outro, e o que é a bondade, esse sentimento tão nobre que nós cultivamos. Então nós sabemos que dentro de um casamento se fala muito sobre isso, que os problemas são resolvidos com paciência, com tolerância, com bondade. São sentimentos que, quando bem vividos, resolvem esses conflitos dentro de uma relação. E Emmanuel sugere: a ti cabe o primeiro passo, a fim de patenteá-las na vivência comum, garantindo a harmonia doméstica. Então ele traz para nós aqui uma orientação que, para aquele que realmente tem essa consciência e compreende ali a importância daquele compromisso, dar o primeiro passo. Mas como é que nós vamos encontrar forças em nós mesmos para dar esse primeiro passo, sabendo que nós temos o nosso orgulho, a nossa vaidade, os nossos sentimentos ainda individualistas, que são ali, são forças poderosas, que quando nós remontamos para o início da nossa jornada espiritual, lá no começo das eras que nós ainda não alcançamos pela nossa memória, não alcançamos mais pela nossa memória, nós vamos lembrar que esses instintos eram instintos de sobrevivência. Se eu não cuidar de mim para sobreviver dentro de um ambiente hostil de diversas formas, eu vou sucumbir. E eu trago dentro de mim esse instinto de autopreservação. E aí então, quando nós estamos agora, tanto e tanto tempo depois, vivendo esse momento que nós estamos aqui agora,
dentro das nossas relações, apesar da nossa consciência a respeito da paciência, da tolerância e da bondade, esse instinto de autopreservação continua muito presente em nós. Portanto, é assim, se eu me encontro constrangido, se eu me encontro humilhado, se eu me encontro desrespeitado, o meu instinto de sobrevivência vai dizer: feche-se em si mesmo e se proteja, se defenda. Então, nesse caso, quando nós falamos que você tem que dar o primeiro passo para poder resolver essas questões dentro da relação, mas essa relação para você te torna infeliz, como você vai ter força suficiente para dar esse primeiro passo? Será exatamente através do desenvolvimento desses sentimentos, desses valores, dessas virtudes, que nós vamos então perceber inicialmente o poder do autossacrifício, em que nós vamos sacrificar o nosso próprio ego em benefício daquela relação que nós inicialmente desejamos construir. Por exemplo, né, Sandra, você trabalhar a sua autoestima. Então, nesse caso, nós temos, né, quantas e quantas são as dificuldades dentro de uma relação em que o indivíduo, somente se distanciando daquele que é considerado, nos textos que nós já estudamos, o familiar problema, nós optamos então em nos distanciarmos simplesmente porque por mais que eu faça dentro dos meus limites, eu não consigo mais. E o detalhe é que nós vamos observando, né, que nos tempos atuais existe uma volatilidade muito grande dentro das relações. Ou seja, as pessoas se juntam, vamos ver no que vai dar. Se não der certo, tudo bem. Cada um segue seu canto. Então nós já iniciamos o nosso caminho já preparados para o dar errado. É como se nós entrássemos numa viagem já vestidos de paraquedas. Caso tenha algum problema, nós saltamos, cada um cuida da sua vida. E essa visão, essa facilidade que nós estamos então vivenciando hoje, faz exatamente com que o nosso limite de tolerância, o nosso nível de tolerância seja muito baixo. Porque as pessoas estão se casando e descasando com tanta facilidade hoje, fazendo com que certamente nós tenhamos ali, né, lesões afetivas que vão sendo criadas numa situação em que não haveria necessidade disso. E coloca para nós, né, Sandra, que nesse caso, quando nós temos ali, quando alcançamos o nosso limite, a melhor coisa que se faz é realmente a autopreservação. Então, Emmanuel sugere para nós que demos esse primeiro passo para fazer com que a relação, então, alcance, dentro da tolerância, da bondade e da paciência, o seu equilíbrio, a sua harmonia doméstica. Isso desde que os dois ali decidam, de fato, fazer com que a relação dê certo. Depois ele coloca para nós aqui, aí vem uma parte importante que ele coloca exatamente no que nós estamos falando. Inegavelmente, não se te nega o direito de adiar realizações ou adiar o prazo destinado ao resgate de certos débitos, de vez que ninguém pode aceitar a criminalidade em nome do amor. Então, antes da gente continuar nesse primeiro trecho, vale fazer essa análise. Joana coloca para nós que o casamento, ou na verdade a família, é um grupo de espíritos que foram unidos em virtude das relações do passado. Portanto, se há débitos no passado que precisam ser resolvidos, as famílias são unidas, na maioria das vezes, com esse objetivo, de fazer com que haja esse reencontro e que esse trabalho de reequilíbrio, de reparação seja feito. E muitos indivíduos se juntam dentro dessa posição, desse nível de relação que é o casamento, onde existe ali uma maior intimidade, onde existe ali um esforço conjunto mais intenso entre os dois indivíduos, e será nesse tipo de relação em que eles vão resgatar o passado. E Emmanuel chama para nós aqui a atenção. Você pode adiar ou dilatar o prazo. Ou seja, dizer assim, olha,
eu não consigo fazer isso agora. Não é possível fazer isso agora. Então eu vou jogar isso para uma situação futura. Porque as relações que terminam hoje, em que indivíduos se juntam com esse objetivo de resgate, e o resgate não acontece, e há esse adiamento, essa interrupção da relação, o resgate será jogado para o futuro. Porque não é o fato de tentar fazer as coisas e elas não terem dado certo que as pendências desapareceram. Seria assim, eu tenho que pagar uma conta, mas nesse momento eu não tenho condições. Significa que a conta vai deixar de existir? Não, ela simplesmente foi adiada. Ela pode ter sido parcelada, ela pode ter tido o prazo dilatado, mas ela continua ativa. E ela precisa ser resolvida. A forma como será resolvida, aí nós vamos entrar numa esfera que nós ainda não compreendemos. De que modo que os espíritos trabalham a reaproximação desses indivíduos? Para que haja, então, esse trabalho de reajuste entre ambos. Como são feitas as escolhas? Bom dia, professor. Nós chegamos a ver no livro Sexo e Destino de que forma que aquelas personagens se relacionavam no presente e de que forma que elas passariam a se relacionar no futuro a partir daquilo que lá no passado elas construíram. Então foi ali um desequilíbrio enorme de espíritos que se juntavam, que se envolviam, que se seduziam, para buscar ali aquele prazer momentâneo. Depois vieram ali as lesões afetivas muito profundas. No presente, então, naquele presente que nós estudamos, acompanhando todos eles, vimos ali todas as dificuldades e conflitos que eles vivenciaram. E depois já vimos também as projeções para o futuro, onde passariam a se reencontrar em condições, em posições diferentes, para fazerem com que aquele resgate fosse então reparado. Se naquele grupo nós tivemos uma ideia sobre a grande movimentação, a grande mobilização que houve no plano espiritual e também ali entre eles próprios, para que aquele reajuste começasse a ser trabalhado, porque nós não vimos a conclusão. O que nós vimos ali são espíritos que mostravam desequilíbrios, dificuldades e tudo mais, mas que demorariam um certo tempo para poder se reajustar. De qualquer forma, nós temos aqui então que sim, ele traz muito isso para nós. É justo que os indivíduos, da mesma forma que tiveram a liberdade de escolher começar uma jornada, também tenham a liberdade de interromper essa jornada. Mas é uma interrupção e não é simplesmente o desaparecimento do compromisso. Por isso ele coloca para nós mais uma vez. Vamos lá. Inegavelmente, não se te nega o direito de adiar realizações ou dilatar prazo determinado ao resgate de certos débitos, de vez que ninguém pode aceitar a criminalidade em nome do amor. Entretanto, nos dias difíceis do lar, recorda que o divórcio é justo, mas na condição de medida articulada em última instância. Então ele diz para nós assim, se a separação é ali a escolha que o casal vai fazer, ou que uma das partes vai fazer, que seja então nessa última instância, depois da tentativa de todos os esforços para tentar fazer ali a devida correção. E a partir do momento em que essa escolha é feita, é importante lembrar que é um adiamento ou é uma dilatação de prazo, porque o conflito do passado existente ainda permanece pendente de resolução. E ele coloca para nós também, além disso, e nem te esqueças de que casar-se é tarefa para todos os dias, porquanto somente da comunhão espiritual gradativa e profunda é que surgirá a integração dos cônjuges na vida permutada, de coração para coração, na qual o casamento se lança sempre para o mais alto,
em plenitude de amor eterno. Então ele coloca para nós que se a separação vem como ação em última instância, é importante lembrar que no dia a dia é que o casamento acaba sendo construído. E se nesse dia a dia se percebe que realmente não vai haver evolução e, pelo contrário, vai haver uma degradação, gerando ali sofrimento e muitas vezes até criminalidade, então esse adiamento é justo. O divórcio é justo, mas dentro dessa condição. Muitas vezes nós debatemos, né, como é no plano espiritual o reencontro entre espíritos que viveram um casamento conflituoso. De que forma que se reaproximam? De que forma que essa programação é feita? Para que eles possam recomeçar e se reajustar. Quanto tempo isso demora? São questões, claro, bastante subjetivas, né? Ou seja, cada casal tem ali o seu próprio modo, cada casal tem o seu próprio tempo, porque cada indivíduo, cada relação é um universo particular. Se na essência nós podemos entender que todos os indivíduos se juntam nessas circunstâncias visando essa harmonia comum, lembrando que não necessariamente estarão presos para sempre, mas naquele período em que eles estão juntos, é necessário que haja esse reequilíbrio para dissolver essas amarras do passado. Depois, quando as consciências estiverem tranquilas, cada um segue o seu caminho de acordo com sua vontade. Mas aquela ideia do para sempre é algo, né, uma interpretação muito equivocada que nós fazemos. Para avançarmos aqui e finalizarmos, né, o cultivo do amor, que é o que o irmão Saulo traz para nós. Então ele coloca assim, lembrando que foi lido, né, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no item número 4 do capítulo 22, falava sobre as leis humanas, sobre a indissolubilidade do casamento. Então ele coloca para nós assim, a lei civil do casamento, segundo lemos no item 4, do capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, entre aspas agora, tem por fim regular as relações sociais e os interesses familiares segundo as exigências da civilização. Então a lei civil do casamento vai trazer para nós, por exemplo, a questão do equilíbrio de patrimônio, dos direitos dos familiares, da questão da proteção, tudo isso faz parte. Para que você possa ter uma lei que garanta, por exemplo, a herança, essa herança se dá de que forma? Os indivíduos têm que inicialmente se unir. Então, conforme a sociedade evolui, as suas leis também vão acompanhando essa evolução, trazendo, né, numa expressão que é bastante utilizada, uma segurança jurídica para as relações. Nessa segurança jurídica significa, né, eu sou protegido, eu tenho direitos, você também tem direito, porque a vida comum entre os indivíduos vai fazendo com que cada um tenha ali a sua parte na construção e, ao mesmo tempo, também a sua cota de direito dentro daquilo que foi construído. E para isso, então, a lei civil do casamento traz para nós, então, essa exigência, ou apresenta esse direito. E a seguir vem esta observação, no mesmo texto do Evangelho. Mas nada, absolutamente nada, impede que ela seja um corolário da lei de Deus. E a lei de Deus, no caso, é a lei do amor. Quer dizer que o casamento civil deve efetuar-se por amor e não por conveniência de qualquer espécie. A falta de conjugação dessas duas leis, a humana e a divina, é a causa principal dos fracassos no casamento. Entre os interesses que podem influir na determinação do casamento, figuram-se também a vaidade e a atração sexual, ambos elementos estranhos ao amor e por isso mesmo de natureza efêmera. Né? Então a vaidade e a atração sexual são duas forças poderosas que a natureza utiliza para aproximar os indivíduos, mas fazendo com que,
tenha como consequência o despertar de consciência e de responsabilidade. Porque a vaidade significa a exibição da beleza. A atração sexual é essa força, essa energia que atrai os dois indivíduos, que quando juntas acabam se tornando ali forças poderosas, que muitas vezes acabam ali obscurecendo a razão. Tanto é assim, né, que os indivíduos apaixonados acabam se tornando muitas vezes irresponsáveis nas decisões. Fazem as coisas por impulsividade. Mas aí no momento em que a vaidade, o tempo vai trazendo para as pessoas ali a transformação. E a relação vai também trazendo a acomodação. E aí nós percebemos que saindo daquela força, daquela grande erupção, que é a paixão, o que vai ficar, o que vai restar, vai ser ali aquela base do amor bem construído. Se não há esse amor bem construído, o desinteresse então acaba surgindo como consequência. E aí então não houve nada além de uma aproximação física, mas não uma aproximação espiritual. Mas o fato de não ser uma aproximação espiritual e ser apenas física, não tira da relação as consequências que isso pode gerar. Porque os indivíduos se entregam afetivamente, se entregam psiquicamente na construção de uma vida comum. E no momento em que há uma interrupção desse projeto, pode trazer para nós desequilíbrios e lesões que ficam como pendências a serem resolvidas. Então os indivíduos se aproximam pela beleza, e nós vemos muito isso, né, quando eu falei para vocês sobre essa volatilidade das relações atuais, em que as pessoas se olham, se apaixonam, se interessam, se relacionam, acabam se envolvendo, mas depois não se preocupam com as consequências. Exatamente, Brás. Né, juntar os panos, juntar as escovas de dentes e juntar também os corações, para que os espíritos possam viver. Porque enquanto nós vivermos aventuras afetivas geram lesões afetivas. E continua, vamos lá. Em casos dessa natureza, como em vários outros, a separação se torna inevitável. Quando acaba ali, né, a vaidade e a atração sexual. E o divórcio aparece então como a lei civil que serve de remédio à separação dos casais, permitindo aos pares frustrados a reconstrução do lar em bases legítimas com outros cônjuges, quando há o interesse naturalmente, né? Um dia se perguntará, diz ainda o trecho citado, se uma cadeia indissolúvel não aumentará o número das uniões irregulares. Ou seja, né, o que Deus junta, o homem não pode separar. Então você está unido para sempre. E nesse unido para sempre, quantas tragédias acontecem, né? Mas quando o lar se formou, agora vamos ver o lado positivo, né? Que a gente está vendo aqui bastante, né, sobre essa questão da separação, do divórcio, né? Mas quando o lar que se formou, ou melhor, quando o lar se formou com base no amor, as decepções que podem surgir têm o remédio no próprio amor. Quem ama sabe tolerar e perdoar. As dificuldades serão superadas dia a dia pelo cultivo do amor. Basta que cada cônjuge se lembre de que as frustrações são recíprocas. E é interessante ele colocar isso, né? Porque muitas vezes eu penso assim, né? Meu casamento, ele é um casamento muito infeliz. Eu sou muito infeliz. Na verdade, os dois são infelizes. Porque como é que duas pessoas podem estar forçadas a conviver junto quando um é infeliz? Como é que vai ser o estado do outro? Então as frustrações, já que se juntaram no casamento com o projeto de construir uma vida comum, de construir aquela felicidade, então são expectativas frustradas e atingem os dois.
O mesmo, aqui vem uma ilustração interessante de Herculano, o mesmo acontece com o artista na realização da sua obra. O ideal está sempre acima do real. Ou seja, né, ele olha para aquela tela, por exemplo, o pintor, e ele imagina o desenho perfeito. E aí quando ele vai desenhar, sai um desenho que não é tão perfeito quanto ele gostaria. É mais ou menos quando a gente está lendo uma receita, né, de uma receita culinária, e você pensa assim, né, vou fazer esse prato. E você começa a ver os ingredientes e já mentaliza aquele prato pronto, maravilhoso, em cima da mesa, saborosíssimo, até a hora que você vai para o fogão. E aí você tem o prato que você imaginava e o prato que você conseguiu fazer. Então, para o artista é a mesma coisa. O ideal está sempre acima do real. Mas o verdadeiro artista sabe disso e procura superar a sua frustração pelo esforço constante de aperfeiçoamento. O cultivo do amor é como o cultivo da arte. E quem romper um casamento de amor, por simples intolerância, não encontrará mais remédio para a sua solidão. Então, aqui coloca para nós, né, o amor como sendo a chave, como sendo a essência de tudo. E para finalizarmos, né, a Angelina trouxe para nós aqui uma mensagem, muito obrigada pela participação. Diz assim para nós: paz e esperança, irmãos amigos. No vosso mundo não entendeis que os espíritos são criados para a evolução. Mas a maioria não entende o conhecimento moral que Jesus trouxe para todos. Falaremos agora sobre 2 tipos de uniões que acontecem entre espíritos. União por afinidades, seres que são afins, e a união provacional, a que os seres passam por um aprendizado para aprender na superação do orgulho e do egoísmo. Os seres terão oportunidades de superação. Não se faz uma escola de almas para burilamento dos seres. Necessário se faz uma escola para burilamento. Necessário se faz uma escola de almas para burilamento dos seres. O despertar da orientação deverá acontecer através das religiões. Então aqui para nós, essa escola de almas, como foi colocado também aqui, muito importante, né, vem exatamente para despertar essa orientação dos indivíduos. E deverá acontecer através das religiões. Por que as religiões, né? Porque a gente lembra sempre que quando nós falamos, né, sobre escolas de almas, escolas de espíritos, dentro da nossa sociedade nós vamos encontrar exatamente nas religiões. Mas até mesmo as religiões precisam evoluir. Até mesmo as religiões precisam se transformar para se tornarem realmente uma escola de espíritos. E aí nós vamos lembrar, né? Porque como nós vimos no livro Vida e Sexo, na colônia Almas e Irmãs, vocês se lembram que André Luiz falava sobre os diversos cursos que eram realizados dentro daquela instituição. Quando nós falamos sobre escolas de almas, nós vamos falar de escolas de almas que teremos ali, podemos dizer não escolas de almas, mas universidade de almas, em que cada faculdade terá o objetivo de desenvolver um aspecto do espírito. Então será, por exemplo, o seu desenvolvimento intelectual, o seu desenvolvimento moral, o seu autoconhecimento, a relação com o seu semelhante. E nesse caso, quando nós falamos sobre casamentos, não é diferente. Então, as religiões hoje têm esse objetivo. A psicologia tem o seu importante papel. Mas a psicologia fala apenas do momento em que os indivíduos estão vivendo. Mas será através da religião que nós vamos tocar o indivíduo dentro da sua profundidade. Porque se supõe conhecimentos de espiritualidade. Complementando exatamente, obrigado. Porque as religiões são as únicas instituições hoje, humanas, que tratam de elementos da espiritualidade. Mas que hoje ainda acredita que a espiritualidade é uma questão de fé, e não uma realidade. Quando as religiões começarem a tratar disso
como sendo uma realidade, não mais teremos dogmas, não mais teremos sectarismos, mas todas elas trabalharão de fato o espírito como realidade que ele é. E aí então para isso nós vamos encontrar nesse objetivo a necessidade de transformação das nossas instituições para alcançarem o seu objetivo de educarem os espíritos, em especial nesse caso, na educação dentro dos casamentos principalmente. Muito bem, é isso, meus amigos. Fechando por aqui então o nosso trabalho de hoje. É muito importante para nós termos esse entendimento, porque há aqueles que são casados, há aqueles que desejam se casar, há aqueles que não se casaram, ou seja, é uma relação que atinge a todos. Há aqueles que se casaram e terminaram. São circunstâncias que envolvem a todos. Lembrando que todos nós, a maioria de nós, acabou saindo exatamente como fruto de um casamento. Qual o modelo que foi demonstrado para nós? De que forma que aquilo nos afetou psiquicamente e afetivamente? Podem contribuir para a evolução do ser, se eles quiserem. Então, é o que se deseja, que essas instituições realmente sejam sólidas e tenham esse objetivo, de realmente colaborarem para a educação e para a evolução do ser. Então é isso, meus amigos. Muito obrigado pela colaboração. Fechando por aqui, então, o nosso estudo de hoje.